Sejam todos bem-vindos, eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê e parceira da Círculo, e na aula de hoje vou ensinar vocês a confeccionarem esse colar aqui, que, gente, eu achei muito legal a ideia, né, a proposta, tenho certeza que vocês já viram aí em algum lugar, vai ficar um pouquinho assim, né, porque nós não estamos no mesmo nível, então vai ficar um pouquinho assim. Tenho certeza que vocês já visualizaram em vários lugares, já viram essa peça em vários lugares. E vocês devem ter visto muito como colar de mesa, né? Com o nome de colar de mesa. Mas eu fotografei no jardim, ficou muito legal. Na porta da casa também ficou muito legal. Então ele serve, é uma peça que vocês vão montar de acordo com a criatividade de vocês e que serve para vocês utilizarem em qualquer cantinho. Tá? Na foto da propaganda da live, eu fiz em duas opções, que eu coloquei ele na porta e coloquei também em cima da rack. Então, para vocês verem as opções, eu vou tirar aqui para vocês, para mostrar. Vocês podem fazer quantos elos vocês quiserem. Vamos já começar a live, essa é a aula, né? Então, vamos lá. Vocês podem confeccionar quantos elos quiserem, da forma que quiserem. Vocês podem montar do jeito que vocês quiserem, na criatividade de vocês, tá? Materiais que eu utilizei. Fio barroco, Max Color, número 6. Vocês estão me ouvindo bem? Porque hoje eu tô sem microfone, porque eu tô usando outro aparelho e esse aparelho não é a mesma entrada. Comentem aí, deixa eu só abrir a minha live aqui. Podem confeccionar quantos tá legal. Quiserem. Tá legal, o áudio tá bom. Então, vamos lá. Max Color, número 6. Classic Pull, Max Color, número 6 e Classic Pull. Então, vocês percebem que eu usei fios diferentes para fazer o mesmo trabalho. Eles ficam com a mesma estrutura, não tem enchimento. Então, essa estrutura que vocês estão vendo é do ponto que a gente vai trabalhar aqui, né? Desse ponto aqui. Eu já vou passar a explicação dos fios e tudo mais para vocês. Então, vocês vão fazer elos dos materiais que vocês quiserem e vão montar de acordo com a criatividade de vocês, tá? Eu vou explicar tudo como foi feito, eu vou ensinar o ponto que é básico, mas aqui, gente, é montagem, e a montagem fica muito pela criatividade de vocês aí, de coisas que vocês podem fazer, tá bom? Fios que eu indico, eu fiz, como vocês viram, com Barroco Max Color número 6, Classic Pull. Vocês podem usar Barroco 4, Duna, Amigurumi, Charme, vocês podem usar esse fio náutico, o Slim, eu acho que vai ficar muito legal também. Mais um que eu acho que vai ficar assim, perfeito, que eu acho que vai casar super bem, é que eu não tinha, mas que eu acho que casa super bem, é o rabo de rato. Por quê? Porque o rabo de rato para essa peça, ele dá uma estrutura muito legal e dá brilho também. Então, fica muito bonito. Ele fica, além de estruturado, o rabo de rato, ele proporciona brilho na peça. Então, vocês imaginam que o tassel e toda essa parte aqui, além de estruturada e bem estruturada, vai ficar linda demais com um brilho muito bonito. Isso em diversas cores, né? Então, o rabo de rato, eu acho que fica muito, muito legal para confeccionar. Mas, como eu falei, vocês podem, inclusive, como eu fiz aqui com lã e algodão, vocês podem misturar aí, pegar sobrinhas de fios que vocês têm na casa de vocês e já começar a confeccionar. Pri, é rápido? Então, eu não posso dizer que é uma peça demorada, mas também não posso dizer que é uma peça rápida. Você precisa realmente pegar o jeito de fazer o ponto e daí que você pegar o jeito de fazer o ponto, você consegue desenvolver a sua agilidade. E também, claro, vai depender do tamanho dos elos que vocês vão fazer. Como acabamento, e é opcional, aqui tudo, gente, desde os materiais até a montagem e a parte decorativa é toda opcional. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, com os materiais que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Já pode preparar aí pro Natal, pro Ano Novo também vai ficar muito legal. Pra presentear, isso aqui pra deixar na garagem é a coisa mais linda. Enfeitar carro. Dá pra deixar no carro, Helder? Isso aqui em cima do painel ali? Fica legal, né?
no carro, já vai ver que tem uma crocheteira ali dentro daquele carro, ó. Deixa ali no painel, na frente lá, né, do para-brisa, fica legal também. Então, é uma peça que dá pra vocês presentearem, né, diversas pessoas aí e pra usar em diversos locais, tá bom? Então, aqui eu usei apenas, um diferencial foi essa argola de madeira, tá? Se vocês colocarem argola que não seja envernizada, ela tem que estar sem verniz, ou alguma bolinha também de madeira sem verniz, vocês podem colocar essência, óleo, né, sabe, essência, óleo, em cima e ainda dá um cheirinho. Bom demais, né, gente? Essa peça é bem criativa. Então, eu vou virar a câmera pra gente já iniciar o tutorial, já começar o passo a passo, os materiais já foram passados e, como eu falei, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, aí usem e abusem da criatividade de vocês. A única coisa que vocês vão precisar mesmo é aprender como fazer esse ponto para que fique bem estruturado. E não, tá? Não tem fibra dentro, não tem nada de fibra. Pri, posso colocar? Você vai colocando conforme você vai fazendo, né? Conforme ele vai crescendo, você vai colocando a fibra. E aí, ele vai ficar apenas um pouco mais estruturado. Mas dá pra fazer sem colocar a fibra por dentro. Mas se quiser também pode colocar, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, como vocês viram, a peça é composta aqui de 2 elos que eu fiz e um elo maior que eu cruzei, tá? Então, como eu falei, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazerem quantos elos quiserem. Vocês podem fazer elos, por exemplo, e não com esse aqui, porque esse aqui é pequeno, teria que ser uma argola, né, uma madeira maior. Mas ligar os elos com a madeira, sabe? Então, antes de você fechar os dois, você vai colocar um dentro de cada e vai fechar, certo? Pra que a madeira, né, a argola, una esses elos. Então, isso é muito legal também. Então, vocês podem fazer isso com retângulo de madeira, com acrílico, o que vocês tiverem à mão. E se não tiverem à mão, podem fazer assim como eu fiz mesmo, tá? Esse aqui é o Barroco 6, na cor 7603 Castor, Barroco número 6, de 452 metros. Esse aqui, como eu falei pra vocês, é o Classic Pool, na cor mostarda, 1718, Classic Pool. Esse outro aqui, ai, gente, eu não vou nem mexer, mas é a cor 7738, eu não vou mexer porque o negócio do ring light tá bem em cima, deixa ele quietinho ali. 7738, é esse aqui, tá? Então, como eu falei, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Deixa eu testar a cor aqui. A agulha que eu vou utilizar, eu usei a agulha número 4 para todos os fios. A espessura de cada peça que você vai montar, ela está ligada à quantidade de pontos que você vai colocar. Não existe uma quantidade de pontos correta, tá? Aqui, por exemplo, em todos eles, eu trabalhei 8 pontos. Coloquei 8 pontos no fio. Então, a quantidade, né, o tamanho tá atrelado à quantidade de pontos. Então, se você quiser mais fino, você pode colocar 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos. Se você quiser mais grosso, 6, 8, 10, aí vocês vão colocando. Façam as primeiras carreirinhas e vejam se está na grossura que vocês querem o elo aqui de vocês. Então, eu vou fazer com 8 pontos para vocês. Todos esses aqui foram feitos com 8 pontos. Porém, a lã ficou mais fina, com a mesma quantidade de 8 pontos. A lã ficou mais fina que o Barroco 6, óbvio, pela questão do tex, né? Pela diferença do tex. Então, vocês aí façam a quantidade de pontos e vejam o que fica melhor para o projeto de vocês. Isso independente do fio que vocês vão trabalhar. Se vocês vão fazer com barroco, com rabo de rato, com
barroco 6, barroco 4, duna, amigurumi, charme, ou fio que vocês forem trabalhar. Façam um testezinho de vocês, tá bom? Início do fio para a palma da minha mão, passo por cima dos 2 dedos, cruzo, seguro. Com a agulha, eu vou por baixo dessa linha que está embaixo, pego a de cima, trago pra cá, já torcendo e já pegando o fio lá do novelo. Já fiz o anel mágico, já posso soltar e continuar. Aí, eu vou passar ponto baixo em volta dessas 2 linhas aqui. No meu caso, 8 pontos baixos. A correntinha que fizemos não conta como ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Como eu falei, vocês vão colocar a quantidade que vocês querem, de acordo com a espessura do seu duelo que você vai fazer. Por exemplo, todos aqui com Classic Pull e com Barroco, ambos têm 8 pontos. Só que o Classic Pull acabou ficando um pouco mais fino que a mesma quantidade de pontos no Barroco 6. Então, eu poderia ter feito aqui no Classic Pull, para ter o mesmo tamanho, 10 pontos, para tentar atingir a mesma espessura, tá? Mas eu achei legal essa brincadeira de ter um mais fino que o outro, de repente ficar mais delicado. Essa era realmente a proposta, trazer essa diferença de toque, né? De um elo para o outro toque, e, consequentemente, também a espessura deles, tá bom? Então, vocês aí podem fazer a quantidade de pontos que acharem necessária. Aqui eu tenho 8, vou fechar. A próxima carreira é uma carreira apenas de ponto baixo normal. Eu não marco, tá, gente? Eu não marco e, sinceramente, depois que a gente já começa a fazer o padrão desse elo, pra mim não importa o início ou o final da carreira. Se vocês quiserem usar marcador, fiquem à vontade para vocês marcarem. Eu não uso, porque lá no final isso pra mim não conta muito, tá? Porque eu trabalho na medida. Mas se vocês quiserem, podem colocar o marcador de ponto, tá bom? A próxima carreira, então, como eu falei pra vocês, é apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto para cada ponto, não tem aumento, tá? Não vamos trabalhar aumento, nem diminuição. Segunda carreira, um ponto baixo para cada ponto à sua frente. Se você quiser, pode marcar o primeiro ponto da carreira apenas para sua própria orientação. Eu não vou marcar. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, vou para o próximo, pegando normal, um ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Normal, tá? Pegando normal, ó, nas 2 laçadas do ponto. Ponto baixo. 2 laçadas do ponto. Ponto baixo. Normal. Normal, sem aumento ou diminuição. Ponto sobre ponto, pegando normal. Aqui já é o início da minha carreira. Só que eu não vou fazer o primeiro ponto de efeito aqui nela. Eu vou passar para o seguinte, por isso que eu tô falando pra vocês. Pra mim, aonde é o início da carreira ou o final, pra mim, não conta muito, tá? Mas, pra você que tá começando, pode ser que faça uma diferença, então, marquem, tá? Até pra conhecimento de vocês é legal, tá bom? Então, como eu falei, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira, eu vou manter ele em ponto baixo. Aí, gente, perceba que o direito do ponto baixo vai ficar para dentro da minha peça.
nós vamos trabalhar com o avesso do ponto baixo. E o avesso do ponto baixo, deixa a câmera focar, ó. No avesso do ponto baixo, nós temos essas duas perninhas aqui, tá vendo, ó? Nós temos essas duas perninhas, por isso que é importante não apertar os pontos. Tá vendo, ó? Nós temos essas duas perninhas aqui. Nós vamos trabalhar, a partir de agora e em todas as carreiras, sempre nessa perninha aqui. Ó. Então, perceba que eu tenho essa perninha no avesso aqui, tá? Ó, em todos os pontos. Nós vamos trabalhar nessa segunda perninha aqui, ó. Vendo? Nessa perninha. Por isso, o ideal é não apertar essa primeira carreira. Pode fazer bem solta. Pri, vai ficar esburacado? Não vai ficar esburacado. Pode fazer essa primeira carreira bem solta. Ou depois vocês vêm aqui e façam assim. Aqui eu tô demonstrando pra vocês, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar nessa perninha. E de que forma? Então, vamos lá. Eu acabei de fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Até aqui, tudo bem. Eu tenho duas laçadas aqui em cima, certo? Então, tá vendo essas duas laçadas? Perfeito, certo? Temos essas duas laçadas aqui. Nós vamos trabalhar sempre na alça de fora, sempre nessa alça de fora. A alça de dentro, ela vai ficar dentro do ponto, e essa alça de dentro que forma a estrutura tubular que vocês vão sentir a partir das próximas carreiras. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, lembrando, eu vou trabalhar somente na laçada de fora e naquela segunda perninha do ponto baixo. Se eu falar o nome do ponto errado, relevem, tá? Ó, desse jeito. Eu tenho aqui, então, o ponto. Vou passar a agulha pra alça de fora e naquela perninha do ponto baixo. Puxo uma laçada, trago aqui para cima, ficando com dois. Laço e faço um ponto baixo. Alça de fora, tenho ponto na agulha, alça de fora. Aquela perninha do ponto baixo. Só vai passar a agulha por dentro dos pontos, gente. Apenas isso. Puxa uma laçada atrás para cima e faz o ponto baixo. Novamente, vai no próximo ponto, coloca a agulha na alça de fora, vai lá naquela perninha do ponto baixo, passa a agulha, só passa. Puxa uma laçada atrás para cima, passando por dentro, e faz um ponto baixo. Por isso que não pode apertar, para facilitar para colocar a agulha, né? Então, vamos lá. A alcinha de fora, a perninha, só passa a agulha, só passa. Puxa a laçada, traz pra cima e faz o ponto baixo. Novamente, ó. Perninha de fora, alcinha de fora, naquela perninha que tem aqui do ponto, puxa uma laçada e traz pra cima. Laça e tira tudo. A alça de fora, passa a agulha. Pega a perninha do ponto aqui, passa também. Laça e faz um ponto baixo. Novamente, alcinha de fora, põe a agulha. Pega lá, passa na perninha, laça, traz pra cima, laça e tira tudo fazendo um ponto baixo. Perceba que eu já nem sei em qual carreira
eu estou. Mas aqui vamos mostrar pra vocês aqui. Nós já fizemos uma carreira completa. Então, olha como é que ele fica lá dentro. Olha a estrutura dele aqui, ó, se formando. Então, essas laçadas de dentro que nós não trabalhamos, elas vão formar o tubular lá dentro, que é o que vocês sentem quando vocês apertam. Bora lá. Aí, gente, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão continuar exatamente dessa forma, trabalhando nessa alcinha de fora, pegando na perninha do ponto baixo, vai puxar uma laçada e vai fazer outro ponto baixo. O ideal, como eu falei, é que vocês realmente não apertem. Porque se vocês apertarem, vocês vão ter dificuldade de passar a agulha nessa perninha aqui. Então, não apertem, façam com um ponto bem solto. Aqui, o legal dessa peça, eu trabalho, por exemplo, ela segurando desse jeito aqui no modo colher ou no modo garfo, né, faca. Então, os dois, faca e garfo, né? Então, os dois jeitos aqui dá certo também, tá? Beijo, Maura, vai com Deus. Então, ó, gente, só ir seguindo agora de forma, trabalhando assim, ó. Ó, como é que ele já começa a ir mais rápido. Sempre assim, então, em todas as carreiras, tá? Laçada de fora, perninha de fora, puxa uma laçada, traz pra cima e fecha em ponto baixo. Alcinha de fora, perninha de fora, puxa uma laçada e faz um ponto baixo. E assim vocês vão seguir. Aí, quem quiser deixar mais firminho, porque quem estiver fazendo junto comigo, e se já tá crescendo a peça de vocês aí, vocês já estão sentindo aqui, ó, a parte tubular dele, interna. Provavelmente vocês já devem estar sentindo aí. Vocês vão observar que dentro do projeto que vocês querem, vocês vão querer colocar fibra aqui dentro. Então, conforme vocês vão fazendo, vocês vão colocando a fibra. Não adianta, uma dica que eu dou, querer fazer ele compridão e depois colocar a fibra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, conforme faz aqui uns 5 centímetros, põe fibra. Fez mais 5 centímetros, vai colocando fibra. A cada pouquinho que vocês vão fazendo, vocês vão colocando fibra. Pri, você pôs fibra no seu? Não, não pus fibra no meu, tá? Não coloquei. Deixei ele exatamente assim, porque o legal desse tipo de ponta aqui é justamente isso, né? Dá pra você usar pra... Pessoal, eu falo alça de bolsa, já fiz muita alça de bolsa com rabo de rato, usando esse ponto aqui. Eu já fiz usando esse ponto, rabo para o amigurumi que eu fiz pro meu sobrinho, que eu fiz um 1000 do Pokémon pra ele. Eu usei esse ponto aqui que vocês estão vendo pra fazer. E esse ponto aqui, por exemplo, se eu quisesse, na época eu não fiz, tá? Mas ter colocado ferro, aquele arame, o pessoal coloca pra fazer tricotinho, eu teria feito o rabo com... Poderia ter deixado o rabo articulado. Olha que legal a ideia, sabe? Então, também não coloquei fibra, poderia ter colocado, né, como eu falei, o arame para deixar articulado também. E esse ponto, gente, é isso aqui. A vida inteira. Por isso que eu falei, a forma de segurar talvez traga ou não agilidade pra você aí, tá? Então, vê o jeito que vocês querem segurar o ponto, segurar a agulha, na verdade, para vocês irem trabalhando no processo de vocês aí, para ver qual das duas formas te dá mais agilidade e precisão para fazer esse ponto. Mas a dica que eu dou para agilidade é o quê? Faça os pontos soltos. Porque a tua agilidade, ela vai estar atrelada se você não enrosca tanto para passar a agulha aqui, ó, nessa segunda alça, né? Ó.
E ele vai formando aqui. Imagina um rabo de rato, gente, fica lindo. Eu fiz eu não sei se foi esse ano, se foi ano passado, que eu fiz uma capa de caneta, uma capa de caneta, eu utilizei esse ponto aqui, essa mesma estrutura que eu tô ensinando pra vocês aqui, igualzinha. A diferença é que eu fiz no tamanho de uma caneta, e aí eu ficava colocando a caneta assim, ó. E o mesmo jeito de fazer. Olha só, então quer dizer, é um ponto que vocês fazem alça, capa de caneta, os elos, vocês fazem de tudo com esse ponto aqui, gente. Rabo pra amigurumi, aí dependendo do amigurumi. Olha que legal. Então, vocês viram que legal? Os elos, vocês vão fazer de acordo com o projeto de vocês. O meu projeto aqui era ter um infinito, tá? E 2 na ponta. Eu montei ele dessa forma. Eu queria colocar... Esse aqui, na verdade, aqui... O que aconteceu aqui? Era pra eu ter colocado esse aqui dentro desse aqui, mas aí eu costurei e não coloquei. Aí eu fiz uma gambiarra aqui pra colocar. Fiz aqui uns 5 pontos baixos, costurei aqui. Ficou horrível. Mas depois aí eu desmancho, faço com mais devagar. Mas, na verdade, essa argola era pra estar dentro desse elo aqui. Mas é até legal falar isso, porque daí vocês veem essa questão da criatividade, de como que vocês vão montar cada projeto de vocês aí de forma muito particular. Então, vocês podem fazer, como eu falei no início da live, vários elos sendo ligados por peças de madeira, que fica muito legal, fica uma coisa bem rústica, fica uma coisa muito bonita, por elos de madeira, elos de acrílico, ou vocês podem fazer vários elos de crochê e ligar um ao outro, da forma que vocês acharem melhor. Então, essa parte criativa, gente, eu vou deixar muito, muito, muito para vocês. Mas, o fato é que a gente precisa saber como vamos fazer. Então, aqui, esses meus elos aqui, eles têm 30 centímetros no total. Então, ele comprido tem 30 centímetros no total. Fiz 2 com 30. E esse aqui, eu não medi ele. Não medi, mas ele deve estar com 80 centímetros de comprimento. Porque eu fui fazendo ele e fui dobrando ele exatamente dessa forma. Eu não medi, eu não trabalhei na medida. Esse daqui eu medi. Esse aqui eu fui fazendo, a hora que ele fez o infinito certinho, que eu olhei e falei, o infinito tá bom, o tamanho dele tá bom, eu passei pra parte da costura. Então, não vou saber precisar a medida pra vocês, mas eu acredito que tenha de cerca de 60 a 80 centímetros aqui. Dentro dessa faixa aí, 60. É o tamanho dele que deve estar com uns 70 centímetros, vai. Mais ou menos. Depois que vocês vão fazendo, né? Eu fui fazendo dessa forma, gente. Eu fui trabalhando o comprimento e fechando assim, ó. Pra ver o tamanho que eu queria. Eu fazia e juntava. Fazia e juntava. Esse aqui, ele está, pra vocês terem uma ideia, ó. Com 24 centímetros esse aqui. Então, quando eu dobro, vamos dizer assim, quantos centímetros tem? Ó, veio para 9. Então, tem um elo de 9 centímetros, cerca de 10 centímetros quase, vai. Vamos pegar ele inteiro aqui, 10, vai. Então, de 25, quando eu dobro, ele vem aqui, ó. Agora aumentou, veio para 12. Então, depende, né, do quão redondo eu quero deixá-lo aqui. Ó, aqui eu já cortei o fio, tá? Já fiz um cortezinho aqui, um piquezinho. Aí, como é que eu faço pra fechar? Eu venho no próximo ponto, pego os dois juntos, tá? E faço um baixíssimo, baixíssimo, ó. Puxei a laçada e passo por dentro, baixíssimo. E subo o fio aqui pra cima. Pronto, ó, fiz o arremate da peça, lembrando. Ó como é que ela fica lá dentro, gente. Vocês nem conseguem ver, ó.
como ele vai estruturando. Se eu quiser, ó, por que depois fica ruim pra colocar a fibra, se vocês quiserem, né, depois do tamanho atingido? Por causa disso aqui, ó, vocês vão ter que ficar empurrando e abrindo ele pra tentar colocar a fibra. Então, não adianta. Tá suando. Aqui, então, como a gente já vai trabalhar, né, pra fechar o nosso trabalho, vocês já podem vir fazer os arremates de vocês aqui. Já pode vir escondendo o fio. Quem gosta de usar cola pano para fazer arremate, pode usar cola pano. Quem não gosta, faz o arremate aí da forma que vocês acharem melhor, tá? A costura, então, vocês vão se posicionar bem aí, porque eu sei que é uma etapa, pra mim, pelo menos, um pouquinho difícil. Vão juntar os elos dessa forma. Foi assim que eu fiz, tá? Se você tiver um outro método mais fácil, mais bonito, vocês podem ficar à vontade para usar. Se você for usar esse trem aqui, a hora é agora de colocar esse trem, mas não esse aqui no caso. Ó, tá vendo? Aí eu colocaria o tassel aqui. Só que eu esqueci de fazer justamente isso aqui, de passar ele por dentro. Então, não esqueçam. Ó, coloca, é assim que eu vou fazer. Se você tiver outro método, pode fazer. Aí, eu vou passar, não sei se vocês estão vendo. Vendo essas laçadas aqui, ó? Tem duas, ó. Tem uma aqui e tem uma aqui. Essa primeira. Se vocês quiserem, vocês podem colocar na segunda também. Mas aí, vocês façam um teste pra ver o que fica mais bonito. Então, vem, ajeita, meio que ponto com ponto, puxa o fio. Aí, vem nesse próximo. Costura simples mesmo. Aqui eu passo por dentro de dois, ó, porque lembra que eu tô só com uma laçada, uma interna, ela tá ali. Aqui, então, pra deixar mais firme a minha costura, eu passo por dentro de dois. Por isso que eu falei pra vocês, testem aí pra ver o que vocês acham que fica mais bonito, ó. Vou passar dentro de dois aqui, pra ver. E vão costurando, ó. Conforme vai virando, eles vão virando junto também. Se vocês tiverem pedaço, ai, como é que é o nome? Parece aquela tag sintética que a gente usa, sabe? Com o nome da gente. Se vocês tiverem, vocês podem usar ela em volta desse elo aqui pra fechar. Ou, vocês podem fazer como eu fiz. Que eu peguei na junção e passei o fio assim. Então, vocês podem usar outras formas também de esconder a costura, caso não fique uma costura muito bonita, né? Porque a gente não quer mostrar essa parte da costura. Então, você tem essa opção de passar o fio em volta. Ou, se você tiver aquela, tipo tagzinha sintética, sabe? Eu tenho aqui, mas não tá aqui perto, gente. Mas vocês sabem o que eu tô falando? Parece couro. Sabe? Parece couro. Se vocês tiverem pedaços desse negócio de aí, vocês podem costurar em volta, né? Ou colar, e fica muito bonito, dá aquele também, né? Aquele ar mais rústico. Aqui, só pra explicar pra vocês como eu fiz essa montagem, então, depois, né, eu tive dois elos costurados, um deles esqueci de pôr o trem, foi a hora de eu costurar esse aqui, né? Então, coloquei, ele tava aberto assim, ó, tá? Passei os dois, e na hora, né, passei os dois e costurei assim, ó, normal, como vocês estão vendo aqui, ó, normal, não torci para costurar. Aqui eu realmente deixei dessa forma pra mostrar pra vocês. Eu não virei,
na hora de costurar. Então, ele tá assim, ó, aberto, tá? Só que na hora que eu fui pegar, eu virei ele assim, dei um pontinho daqui pra cá, um pontinho, mas, como eu falei, vocês podem vir com fio depois, se tiver todo montadinho, e vir escondendo, ó. Aqui tem que fazer bonitinho, né, gente? Isso aqui é só uma demonstração. Ó. Vocês vão arrumar, eu dei um pontinho pra ele ficar, tá? Não sei se eu tô conseguindo explicar, porque eu acho que eu tô confundindo tudo. Ele tava aberto, um elo aberto, assim, ó. Um elo assim. Eu fiz isso aqui depois, ó. Tuf. Virei ele assim, que esse aqui tá pequenininho. E fiz isso aqui. Aí, eu tava com o fio aqui, ó. Tô com o fio aqui ainda, tá? Com a agulha aqui. Ó, passar aqui pra dentro. Então, eu fiz isso aqui. Tuf. Pronto. Aí, eu peguei esse fio que tava aqui e dei uns pontinhos aqui, ó. Mas tem que ser uns pontinhos, gente, bem de leve, pra você não pegar a estrutura lá dentro. Porque se você pegar a estrutura lá dentro, você acaba amassando. Ó, aí peguei um pontinho aqui, um outro aqui pra dentro, assim, ó, bem de levinho, passei e fiz um pontinho aqui, ó. Claro que não é um pontinho, tem que fazer mais de 2 pra você deixar bem firme. E aí, depois vocês vêm e escondem ele assim, ó. Entenderam agora? É isso. É isso. Ufa, deixa eu pôr ele aqui em cima. Eu vou virar a câmera pra mim, porque a live já acabou. E olha que legal que fica. Ó. Dá pra pôr, eu acho, também. Eu não tenho, mas eu pensei em pôr sino, sabe? É que eu não sei onde que compra aquelas varetinhas que faz o barulho do sino, sabe? Aí, imagina, você põe um desse aqui na sua casa. Eu preciso achar. Se alguém souber onde vende essas varetinhas, me fala. Se é que vende, né? Eu não sei se vende. Vou achar aqui um pouquinho. Eu não sei se vende, mas, poxa, ficaria legal um negócio desse, né? Será que ele aguenta peso de planta? Aguenta. Ele vai dar uma esticada, porque é algodão. Então, ele vai ceder um pouquinho. Mas aguenta também você colocar um vaso aqui embaixo. Vai ficar legal também. Olha só, então só de uma peça, olha quantas coisas vocês tiram aí de uso, né? Onde vocês podem aplicar. Eu falei, né? Vocês podem deixar ele dentro do carro e os de madeira não compra envernizado. Compra aquele que não tem um acabamento em verniz, que é, vou falar assim, de forma grotesca, seco, né? Tá seco. E aí, eu vou até fazer pro meu marido, eu vou ver se eu acho esses negócios e vou fazer pra ele. Aí, você pega óleo essencial, óleo mesmo de essência, e coloca umas gotinhas e ele já fica ali um aromatizador. Olha que legal que fica. A própria pessoa vai lá, borrifa um pouquinho e já fica. Olha que legal, gente. Essas as dicas dessa peça de hoje que vocês podem fazer e aplicar de diversas formas, vender, colocar, como eu falei, né, coloca sino, ou pode colocar sino, pode colocar cintacel, pode colocar franja, pode colocar o acabamento que vocês quiserem, podem fazer como aromatizador, podem usar para presentear, para vender, para enfeitar a mesa, mesa de centro, mesa da rack, a rack. Imagina uma dessa com as cores do Natal, na mesa de Natal, assim, de repente, na parte aqui, assim, ó, sabe, tipo onde vocês vão deixar a mesa de vocês na parede, assim, também dá pra deixar. Então, assim, são várias opções, várias aplicações, e os elos vocês podem unir e desenhar da forma que vocês quiserem. É uma peça muito, muito, muito versátil, um ponto que vocês aplicam também em vários lugares. Certinho, gente? Então, pra quem ficou aqui comigo até o final, meu muito obrigada. Uma ótima semana pra vocês. Então, muito obrigada pra vocês que me acompanharam até aqui ao final da live. Se cuidem, vejo vocês aí em outra live. Semana que vem tem mais, numa próxima aula, vejo vocês também. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Fico muito feliz que vocês tenham gostado tanto dessa peça, que tenha... me marquem quando vocês fizerem. Eu quero ver a criatividade de vocês, quero ver aonde vocês vão usar, onde vocês vão aplicar, que formas que vocês vão fazer, como que vocês vão montar, as cores que vocês vão fazer, os materiais que vocês estão... Por favor, gente, se vocês fizerem, me marquem, porque eu realmente quero ver isso, tá bom? @Priscila Crochê lá no Instagram, aqui também Priscila Bergauser. Muito obrigada, então, a cada uma de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, bebam água e a gente se vê numa próxima aula, então. Tchau, gente. Até a próxima.